Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais alguns minutos de aprendizados acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Nos concedeu este patrimônio pela eternidade que temos pela frente, para que administremos da melhor maneira possível. É por isso que precisamos agradecer-lhe por todas as oportunidades que nos oferta, que já nos ofertou e que vem nos ofertando e com certeza ainda irá nos ofertar, para que nos tornemos bons administradores. E não podemos deixar de agradecer a este Pai bondoso, justo, misericordioso, por ter nos mandado Jesus de Nazaré para nos ensinar a nos tornarmos bons administradores deste patrimônio maior. Porque Jesus veio à Terra exatamente para nos mostrar de que forma nos tornarmos, ou de que forma poderemos nos tornar bons administradores deste patrimônio. E não podemos deixar também de agradecer a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecer-lhe por estar sempre com aquela disposição em nos auxiliar, porque Ele continua fazendo aquele convite: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, que eu continuo à disposição e com disposição para lhes ensinar o caminho que leva para a verdade e leva para a vida. Então Jesus é este mestre, é este Senhor, é este professor, é este guia, é este modelo para toda a humanidade. É o médico dos médicos, tratando todas as almas doentes, tratando a todos nós, desde que nos esforcemos para chegarmos até Ele. E é por isso que também nós agradecemos a Jesus por ter colocado constantemente do nosso lado os seus mensageiros, que nos auxiliam na nossa trajetória, nos indicando através das boas intuições os melhores caminhos, as melhores escolhas para a nossa vida. Mas como ainda nós nos encontramos naquela condição de infantis, de almas ainda na condição de crianças, somos, via de regra, teimosos, rebeldes, desobedientes. Não ouvimos ou não obedecemos estes conselhos que recebemos constantemente, mas sem sombra de dúvida que um dia aprenderemos. E exatamente por isso que estamos aqui repetindo tantas e tantas vezes as lições. Não estou aqui repetindo estas lições para vocês, mas repetindo em primeiro lugar para mim mesmo, para ver se eu aprendo estas lições. Então hoje aqui nos encontramos e quero abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que já se fazem presentes aqui nesta sala de estudo, neste ambiente virtual. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Sejam todos e todas bem-vindas em nome do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Nesta caminhada que estamos realizando ao longo dos meses, estudando também este livro, Palavras de Vida Eterna, que é composto por 180 capítulos, hoje estudaremos o capítulo de número 160. Já caminhamos bastante, estamos prestes a encerrar estes estudos para começarmos outros estudos, porque sem sombra de dúvida é uma tarefa que só Deus e a espiritualidade superior sabe quando irá se encerrar
aqui no plano físico, nesta jornada que estamos realizando. Capítulo 160, que tem como título Reconheçamos, porém. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, com palavras do apóstolo Paulo, com palavras de Emmanuel, de Chico Xavier, de Jesus de Nazaré e demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, o capítulo número 84, que tem como título Resignação inconveniente. Será que existe resignação inconveniente? Prestemos atenção nos esclarecimentos de Irmão José, porque via de regra, aquilo que nós denominamos em nós de resignação não é bem uma resignação, mas sim uma acomodação, uma desistência, uma passividade, uma desobediência à lei maior. Então, sem sombra de dúvida que resignação é bem diferente, não tem nada que ver com acomodação, não tem nada que ver com desistência, não tem nada que ver com passividade. Resignação, sem sombra de dúvida, é obediência à lei maior, é submissão à lei maior, é aceitação, mas não com acomodação, aceitação da lei maior, ou seja, a lei divina, docilidade perante a lei divina, a lei maior. Então aqui, Irmão José, ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira, que existe um tipo de resignação inconveniente. Aí ele acrescenta a passividade de quem se compraz na prova. Então aqui ele nos diz que esta passividade de quem se compraz na prova é uma resignação inconveniente. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que são muitos os que, a pretexto de aceitação, se acomodam na situação que lhes proporciona prazer. Então aqui ele nos diz que muitos de nós, usando este pretexto de aceitação, nos acomodamos naquela situação inconveniente em que nós nos encontramos, porque sentimos prazer em nos encontrarmos naquela situação, e sem sombra de dúvida que esta é uma resignação inconveniente, bem como aqui ele nos diz que referimos-nos não aos que não lutam, ou melhor, referimos-nos aos que não lutam para melhorar, porque se habituaram a usufruir do karma. São os que se queixam do peso do fardo aos ombros, mas estimam carregá-lo para terem do que se queixar. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós nos queixamos do peso do fardo que estamos transportando nos nossos ombros, mas que estimamos carregar este fardo, porque aí nós teremos do que reclamar. E sem sombra de dúvida que muitos de nós já ouvimos ou quizá já vivenciamos situações como tais, em que se você perguntar a uma pessoa como ela está, ela começa a tecer o rosário de suas lamentações e dizer quanto ela sofre. Mas se você observar, você não vai encontrar talvez nenhum esforço da parte dela, esforço verdadeiro para sair daquela situação, mesmo ela tendo as oportunidades, recebendo o auxílio constantemente para sair daquela situação, porque em verdade, conforme nos diz Irmão José, aquela pessoa, aquela criatura se compraz naquela situação, naquela posição em que ela se encontra, principalmente para ter do que se queixar às outras criaturas e se fazer de coitadinho ou se fazer de vítima. E aí ele diz ainda que são criaturas que aprenderam a chantagear emocionalmente os outros, exibindo suas feridas.
Então elas continuam naquela condição, exibindo as suas feridas para usufruir algum benefício, principalmente benefícios materiais. Usam aquelas feridas para chantagear, conforme o termo que irmão José usa aqui na lição, para angariar algum recurso. E ainda ele diz que são ainda os que, ante a fatalidade da prova, se sentem desobrigados de qualquer esforço de autossuperação. E aí ele encerra dizendo: viciando o espírito, semelhantes companheiros demorarão longo tempo para se libertarem do que tiveram interesse em cultivar. Então aqui ele nos diz que todos nós, se ainda nos comprazemos nestas situações, iremos demorar longo tempo para nos libertarmos destes ambientes, destes quadros mentais ou destes quadros que nós criamos, porque de alguma forma temos interesse em cultivar esses quadros, temos interesse em continuarmos nesta situação ou nestas situações. Sem sombra de dúvida que é preciso que façamos esforços para realmente sermos criaturas, nos tornarmos criaturas resignadas no verdadeiro sentido do termo, e não naquela condição de desistência, naquela condição de passividade ou de acomodação, mas sim naquela condição de obediência à lei de Deus e fazendo todo esforço e buscando todos os meios para sairmos desta condição e nos tornarmos criaturas melhores, despertando-nos verdadeiramente para a vida do ser imortal. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 160, palavras de vida eterna, palavras que começam com citações que Emmanuel buscou de Romanos, da carta de Paulo a Romanos, no capítulo 8, versículo de número 9, quando Paulo escreveu aos romanos e a todos nós da seguinte maneira: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se nós não colocamos em prática os ensinos de Jesus, não estaremos com Jesus, porque via de regra todos nós queremos a companhia de Jesus, a companhia dócil de Jesus, a companhia amiga de Jesus, a companhia fraterna de Jesus, mas não fazemos esforços necessários e suficientes para colocarmos em prática os seus ensinamentos para verdadeiramente estarmos com Jesus. Então assim nos fala o apóstolo Paulo e assim nos fala Emmanuel, através de Chico Xavier, que todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Então Emmanuel já começa nos lembrando que todos nós, que aqui nos encontramos ligados ao orbe terrestre, todos nós necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. Então aqui ele nos lembra que todos nós já passamos por este período de fome, de informações acerca de Jesus, e aderindo às interpretações do ensinamento cristão, a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Então aqui ele não está falando de nenhuma religião, ele está falando das interpretações do ensinamento cristão, que nós nos ajustamos e, conforme ele nos diz, nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. E aí ele acrescenta que com este comportamento nosso, partilhamos assembleias, conforme nós estamos fazendo aqui neste momento, partilhamos assembleias seletas ou humildes,
nos templos materiais, hoje nos templos virtuais também, o que sem dúvida nos dignifica o pensamento religioso. Então aqui nos encontramos partilhando ensinamentos através destes momentos, nessas assembleias humildes, em templos materiais e também nesses ambientes virtuais, que sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz, nos dignifica o pensamento. Conforme nos diz o Espírito Joana de Ângeles, é preciso que mergulhemos a nossa mente constantemente nos ensinamentos para cada vez mais ampliarmos os nossos horizontes, desenvolvendo esta asa da intelectualidade e buscando constantemente desenvolver também a outra asa, a asa da moralidade, conforme nos orienta o próprio Emmanuel. E aqui, voltando às palavras de Emmanuel, ele segue dizendo o seguinte, que integramos equipes de propaganda dos pontos de vistas que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Da mesma forma, nós cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor. Então, tudo isto nós aqui estamos fazendo neste momento, cultivando discussões, integrando a equipe de propaganda da nossa fé, nos evidenciando o zelo nas nossas atitudes. Mas aí Emmanuel nos diz, na sequência, da seguinte maneira, que também nós adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Então, sem sombra de dúvida que todos nós adotamos hábitos exteriores para testemunhar a nossa maneira de sentir e também patentear a nossa sinceridade, que sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel nos diz, é sempre louvável. Mas só que Emmanuel segue nos esclarecendo da seguinte maneira, que em muitas circunstâncias oramos segundo fórmulas especiais, obrigamo-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro daqueles círculos, ou carregamos rótulos que nos especificam a confissão, ou seja, nos especifica dentro de cada profissão de fé. É isso que Emmanuel está nos falando, de fórmulas especiais nas orações, devoções particulares, atividades afins de nos isolar dentro desses agrupamentos, ou então carregamos estes rótulos. E aí Emmanuel encerra estas reflexões, estes esclarecimentos, nos dizendo da seguinte maneira, que todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que reportem de qualquer modo as lições de Jesus são recursos preciosos. Então aqui ele não desprezou nenhum desses recursos, são todos recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Então, todas as manifestações externas são, sem sombra de dúvida, recursos altamente preciosos e que são considerados no plano espiritual, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. E aí ele fecha aqui dizendo: reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta
quando Paulo afirma convincente: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, estar com o Cristo é praticar os seus ensinamentos. Sabemos que não é fácil colocarmos em prática os seus ensinamentos. Sabemos que não é fácil colocarmos na nossa vida, na prática do dia a dia, a obediência à lei, a docilidade, a humildade, a fraternidade, o amor ao próximo de forma verdadeira. Mas também nós sabemos que isto não é impossível. Nós também sabemos que não iremos conseguir colocar isto em prática de uma hora para outra, mas sim iremos colocar através do nosso esforço pessoal e intransferível ao longo das nossas existências, ao longo dos milênios que temos pela frente, rumo à eternidade, nos esforçando constantemente, não desistindo jamais e também não caindo naquela armadilha da resignação inconveniente, conforme as palavras do Espírito Irmão José. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e coloquemos mãos à obra para que ocorra em nós, urgentemente, se ainda não ocorreu, o verdadeiro despertar espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo Jesus.